Bom, boa tarde. Vou apresentar aqui a Carla Link daqui a pouco para subir ao palco e contar um projeto que eu achei muito legal, Voto na Web, que é uma coisa para engajar as pessoas a participar diretamente dos projetos que vão afetar todas as nossas vidas, né, como cidadão, porque, no final de contas, as leis são feitas no Congresso, são aprovadas no Congresso. Então, acho que a Carla vem aqui falar sobre esse trabalho fantástico que ela está fazendo. Mas antes eu queria contar um pouco do que eu assisti aqui hoje. Primeiro, é um grande prazer estar no meio de uma plateia onde eu quase diria que 100% de todo mundo que está na plateia e certamente 100% de todo mundo que veio aqui ao palco tem uma coisa muito especial, tem um senso de propósito. Não há transformação que se faça sem ter senso de propósito. É preciso acreditar. E o senso de propósito cria na gente esse senso de urgência. E é o senso de urgência que faz com que a gente consiga mobilizar as outras pessoas em volta da gente. Mas o que é mais importante nessa discussão do senso de propósito, que eu acho que deve ser aprofundado em toda discussão, é a questão dos valores. A gente quase não discute valores. Porque é ao discutir os valores que nós estamos priorizando, é que nós vamos entender quem é que está no barco com a gente e quem é que não vai aguentar fazer a travessia. Porque toda mudança tem perda. E a gente tenta minimizar, parece que não tem perda, que todo mundo sai ganhando. Não tem nenhuma mudança que todo mundo sai ganhando. Toda mudança tem perda. E ao definir o propósito, ao definir o mérito, a gente vai saber quem ganha e quem perde. E isso é muito importante para dar foco na discussão, para dar foco nesse engajamento. Eu vou dar um exemplo legal. Adorei a frase do Feijão aqui, que eu acho que é a frase que inspira todo mundo que está aqui, né? O que a gente faz, por que a gente acorda todo dia para fazer o que nós fazemos. E eu vou dar um exemplo só para ilustrar isso que eu estou dizendo, dessa questão de propósito, foco e valor. Educação é um tema hoje que está na pauta, né? Todo mundo acha que educação é a coisa mais importante e tal. Mas o que a gente tem que melhorar na educação? É a qualidade da educação. Todo mundo fala, tem que melhorar a qualidade da educação. E eu estava conduzindo um seminário através do CLP, do Centro de Liderança Pública, onde nós focamos nas pessoas que estão nos cargos de liderança, nos estados e municípios, principalmente. Então, uma reunião com secretários de educação, a gente falando de como é que nós vamos melhorar a qualidade da educação. Teve uma palavra que não foi mencionada o seminário inteiro, e me chamou a atenção, a palavra meritocracia. Eu falei, como é que nós vamos melhorar a qualidade se nós não estamos discutindo o que é meritocracia? A gente não está definindo esse valor, que ele é fundamental para melhorar a qualidade da educação. E aí, quando você conversa, nas conversas de cafezinho com as secretárias, com algumas secretárias, a resistência em torno da palavra meritocracia é gigantesca. A meritocracia tem a ver com capitalismo selvagem, tem a ver com a cultura do setor privado sendo imposta no setor público. Meritocracia é quase um palavrão. No mundo onde tem um código de valores corporativistas, de defesa da corporação. Então, como é que nós vamos discutir melhoria na educação se a gente evita uma palavra? Então, isso é importante entender esses valores, gente, porque nós vamos entender quais são as brigas que essa secretária ou esse secretário vai ter que comprar para implementar a meritocracia na administração pública. E tem que comprar muita briga. Quantas lealdades vão ter que ser rompidas? Quantas histórias de brigas partidárias que você teve com os seus aliados do passado que não compartilham desse valor vão agora dizer, nossa, você está aderindo às leis de mercado agora com essa história de meritocracia? Isso é a vida real. Então, quando a gente lança um desafio importante, como todos vocês têm causas e desafios aqui na educação, saúde, cidadania, a gente não pode esquecer como é que essas nossas causas vão afetar os valores que são sagrados para essas pessoas, que vai mexer com as coisas que elas acreditam, que vai mexer, que pode romper o grupo, né, a lealdade. Eu acho que isso é muito importante, porque é isso que vai dar a gente essa resiliência para fazer a travessia. Eu dou um exemplo de como essa palavra de meritocracia, agora, de um lado bom. Eu fui visitar uma escola no Rio de Janeiro, e fiquei impressionado, uma escola pública que tinha um dos maiores IDEBs do Rio de Janeiro. Eu falei, eu quero entender por que uma escola pública tem um IDEB tão alto e em torno existiam outras 4, 5 escolas com IDEB baixíssimo. Fui conversar com a diretora da escola. E aí ela me contando da escola e tal, eu falei assim, me conta uma coisa, o que você faz com os maus professores? Porque você recebe um professor na sua escola, você não pode demitir o professor, você não pode fazer nada. Como é que você tem bons professores na tua escola? Ela pegou no meu braço e falou assim, meu filho, eu transformo a vida deles no inferno.
E eu achei muito legal, porque isso é a meritocracia prática. Eu falei, mas o que você faz? Ela falou, eu sento na sala de aula, eu cobro, eu quero ver o plano de aula, por que ela não está ensinando? Faço perguntas. Eu encho tanto a paciência da má professora que ela pede transferência. Então, olha que coisa legal. Isso é meritocracia aplicada. Isso é. Enquanto a outra secretária está com medo do que aquilo representa dentro da corporação, a diretora já está praticando e ela faz toda a diferença no IDEB. Então, gente, a história do propósito é muito legal, muito importante, é isso que transforma a sociedade. Mas precisamos discutir os valores. Quais são os valores que estão por trás disso e quais são as brigas que nós vamos comprar. Porque não existe transformação sem a gente comprar briga. Bom, em nome disso, agora eu chamo a Carla Link aqui, do Voto na Web, que está fazendo um trabalho excepcional e uma coisa muito legal, porque como engajar as pessoas, nós, com o nosso espírito de cidadania, entender o que é que está sendo discutido no Congresso, como traduzir isso e como você pode participar, como você pode votar e influenciar um pouquinho, pelo menos, né, nas escolhas que serão feitas no Congresso, que, no fundo, são todas as leis que vão reger todos nós. Carla, a palavra é com você. Obrigada. Olá, gente, boa tarde. Um prazer estar aqui, poder apresentar o VOTE, que é um projeto que foi desenvolvido, criado e administrado pela Web Citizen, que é uma consultoria de projetos digitais focados em engajamento cívico, isto é, aproximando cidadãos entre si, aproximando o cidadão do governo e da iniciativa privada. E o VOTE é um projeto que foi iniciado há 4 anos atrás e deu certo, e é legal poder compartilhar nossas descobertas e esse laboratório que é trabalhar com política no Brasil. Então, eu começo querendo fazer uma pergunta para vocês. Só deixa eu pegar o... Quem de vocês já falou, já ouviu ou já pensou essa frase? Eu não me envolvo com política. Alguém? Quantos cartazes a gente viu nas manifestações em junho dizendo os políticos e partidos não me representam? Né? São só algumas das frases que a gente escuta, e uma pesquisa que o Data Popular lançou esse ano mostra que só 2% dos jovens, que já representam mais de 30% do eleitorado brasileiro, dizem que têm esperança que o governo vai fazer alguma coisa que ajude na vida deles. Isso é grave, isso é muito grave. Então, a gente percebeu que o grande problema é que existe uma falta de confiança do cidadão, do jovem, da gente, com o parlamentar, porque a gente é distante e porque a gente não acredita que ele está defendendo nossos interesses lá. E hoje à tarde a gente viu vários exemplos com o Meu Rio e com o Change que mostram isso na prática. Mas a má notícia o nosso sistema ele é desenvolvido dessa forma. Ele foi criado para ter representantes que fazem escolhas pela gente, lá no Congresso Nacional. São os senadores e deputados que todos os dias decidem e escolhem nosso nome, tendo a gente votado em branco ou votado em candidato que não se elegeu. Então, a gente tem que sim que estar atento a isso, porque essas decisões impactam diretamente nas nossas vidas, seja com o preço do tomate ou até a forma que o Brasil vai ser construído daqui para frente. Então, a gente acredita que o nosso objetivo é restabelecer o diálogo. A gente precisa aproximar o parlamentar do cidadão para que um entenda melhor o comportamento um do outro. Porque a nossa expectativa é que os deputados e senadores consigam realmente cumprir o seu papel de representantes de um grupo de pessoas, entendendo quais são as necessidades e quais são os desejos nossos para o nosso dia a dia. E, por outro lado, eu também não quero mais ouvir pessoas falando que não se envolvem com política. Eles precisam, sim, o jovem, o cidadão, a gente precisa entender o que acontece, saber o que está acontecendo lá no Congresso, participar, se envolver, propor políticas, propor discussões e participar desse universo, desse sistema que também é nosso. Então, o VOTE ele é uma ponte entre esses dois universos. A gente se diz que é neutro, a gente não está ali para criticar, a gente está ali para aproximar esses dois públicos, aproximar as pessoas dos políticos. Então, esse é o VOTE. O VOTE a gente se considera um ambiente para conversar sobre cidadania, onde a gente insere a pauta política na vida do jovem e do cidadão através do voto.
Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente simplifica a linguagem. A gente pega aqueles projetos gigantes de lei que ninguém entende e simplifica em uma frase. O que ele vai impactar na vida das pessoas. Por exemplo, não será mais permitido a venda de refrigerantes nas escolas. Depois, a gente permite que as pessoas votem e discutam sobre esse projeto. A gente manda relatórios dessas votações para os políticos e mostra isso para as pessoas. Então, aqui vocês podem ver com um pouquinho mais de detalhe que a gente apresenta os projetos de leis em formato de cards, onde as pessoas elas já conseguem ver, através de infográficos, como está o resultado dessas apurações. Tudo muito simples, tudo muito direto e visual. Quando você entra no projeto, é possível ver um pouco mais sobre ele, entrar no link do projeto na íntegra no Senado ou na Câmara dos Deputados, também comparar os resultados da votação que os cidadãos fizeram com o que os políticos realmente votaram e, o que eu acho bastante fantástico, que é poder classificar os projetos desde urgente até sem noção. Então, são 3 adjetivos positivos, até 3 positivos, né? Até 3 adjetivos negativos. Para vocês terem uma ideia, esse é o relatório que a gente envia todos os meses para os parlamentares e a gente também envia semanalmente newsletters para a nossa base, assim como a Change, que vai aprendendo com como as pessoas vão respondendo aos projetos, a gente também vai enviando, principalmente para mostrar as discussões que estão sendo relevantes no período. E, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 2,5 milhões de votos, 85 mil participantes e quase 90 mil comentários na plataforma. É claro que, olhando para o Brasil, a gente sabe que a gente ainda é pequeno. Mas, só de saber que essas pessoas estão tirando 5 minutos do dia delas para ler sobre política, se interagir sobre projetos de leis, isso nos mostra que a gente está no caminho certo. E a gente aprende muito com isso também. Como, por exemplo, as pessoas elas sabem, diferente de outras redes sociais ou plataformas, que esse não é um espaço para reclamar ou xingar, e sim interagir sendo propositivo. Então, a maioria das classificações hoje são mais positivas, isto é, urgente, relevante, corajoso, incentivando os projetos de leis do que negativas. Quase 60% das votações são parelhas entre o que o cidadão quer e o que o parlamentar está votando. E, principalmente, os comentários são muito propositivos, são argumentos, são ideias, são pontos de vista que são discutidos entre as pessoas e, principalmente, fazendo até alguns participantes trocarem de opinião. E isso, para mim, isso para nós, nos mostra como as pessoas entenderam que esse é um espaço para discutir e conversar sobre política. É claro que também temos alguns projetos que as pessoas reclamam e reclamam mesmo, principalmente nomes de rodovias, troca de nome de... Essa, por exemplo, uma passarela de uma rodovia. Então, os participantes reclamam, mas eles são exceção, não a regra. E o que a gente tem percebido é que os parlamentares têm entendido isso e têm participado e têm visto valor nessas participações. A gente tem recebido cada vez mais contato deles e também a gente está fazendo um esforço, investimento para ir mais a Brasília, entregar esses relatórios também presencialmente, para que eles enxerguem valor na plataforma. A gente teve 2 casos muito interessantes, um de uma parlamentar que pediu para inserir um vídeo explicando os motivos por que ela acreditava naquele projeto, e outro parlamentar nos pediu para enviar um comunicado para a base dos participantes que votaram num projeto que foi super polêmico na plataforma, do porquê ele estava decidindo arquivar aquele projeto. Então, isso nos mostra resultados reais de parlamentares que estão olhando e entendendo o que o cidadão quer, o que ele está discutindo, o que ele está vendo. São eventos como esses que fazem a gente crescer, fazem a gente aparecer, porque a gente ainda é pequeno. E, para o futuro, o que a gente espera é crescer para se tornar ainda mais relevante e poder realmente mudar uma cultura no Brasil, fazendo com que as pessoas participem e o parlamentar olhe e veja a necessidade das pessoas. E, principalmente, para o ano que vem, que são as eleições parlamentares, justamente do Congresso Nacional, que é onde a gente atua, a gente tem certeza que pode impactar positivamente as eleições, mostrando para as pessoas
o que os candidatos delas fizeram nesses últimos 4 anos, não só com as promessas de campanha, mas ações que eles tiveram nesse período. Então, eu peço para vocês ajuda para participar, votar e compartilhar o voto, fazer ele ficar grande, para a gente poder realmente ajudar as eleições do ano que vem. Obrigada.